Queridos irmãos e amigos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando aquilo que o Senhor nos tem transmitido em Sua Palavra. E hoje nós vamos fazer uma visão panorâmica da segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu digo por minha conta e risco que é a apostila ou o livro ou o manual do discipulado por excelência. Isso é o que eu chamo desta tratativa de Paulo com seu filho, que ele chama filho, não era filho carnal de casamento, mas Timóteo foi a primícia da pregação de Paulo, foi convertido e foi muito próximo a Paulo, e nós vamos ver que já vimos na primeira carta o tratamento muito próximo e amoroso de Paulo para com Timóteo, e agora é uma carta onde Timóteo já está mais maduro. Então, a primeira carta falou da missão, e Paulo estava em prisão domiciliar, e ele estava prisioneiro, mas ainda com certa liberdade, com pessoas que podiam visitá-lo frequentemente. Ele começou a escrever as suas cartas, e escreveu as cartas que nós conhecemos, mais longas, mais curtas, a grande carta de Paulo aos Romanos, cartas menores, por exemplo. Essa carta tem 4 capítulos, é uma carta menor. E Paulo, nesse assunto principal, o objetivo é uma conversa pessoal e orientações para o ministério pastoral de Timóteo e conselho para como agir no crescimento das igrejas. Paulo tinha no coração ainda uma esperança de ser liberto. Isso na primeira carta. Agora, na segunda carta, já Timóteo está mais maduro. E Paulo, então, ele tem como objetivo uma conversa mais pessoal ainda, despedir-se de Timóteo, pois ele sentia que a execução de sua pena de morte estava próxima. Paulo então fala: já estou sendo entregue por sacrifício. Então agora ele está mais esmerado. Timóteo é uma pessoa mais madura, Timóteo já tem mais experiência, ele era pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo e foi colocado lá como pastor, e Timóteo ajudava muito Paulo a supervisionar as demais igrejas. E agora então Paulo está se sentindo, em vista do que está acontecendo com outros apóstolos sendo mortos, sendo executados, Paulo está falando: bom, agora está chegando a minha vez. E então Paulo, ele não se importa consigo mesmo, ele se importa com a visão do Evangelho. Ele então chama Timóteo para passar o bastão. Paulo comunica instruções ao seu sucessor, encoraja Timóteo, seu discípulo, a permanecer firme, constante, íntegro, junto às igrejas que nasciam dia a dia. E agora Paulo já não nutre uma esperança de que ele possa sair dali, porque ele está encarcerado numa prisão subterrânea. Mais tarde vinha se chamar de masmorra. Então era nos subterrâneos dos palácios, as prisões muito seguras, sem muito acesso, pouquíssimas pessoas tinham acesso àquelas prisões. Paulo está solitário, está se sentindo triste, e então agora ele chama Timóteo e fala: bom, agora você precisa continuar o trabalho, Timóteo. E aí eu coloquei o título em caracteres gregos, porque era o caractere que Paulo sabia escrever as suas cartas. E aí então a carta de Paulo a Timóteo, a partir da sua prisão subterrânea, isso no ano de 65. Então já estamos no ano de 65, quando Paulo escreve esta segunda epístola. De Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em caráter pastoral para Timóteo, pela vontade de Deus,
enviado para anunciar a promessa de vida que há em Cristo Jesus, a Timóteo, querido filho e pastor de almas, misericórdia e paz. Esse é o início, a introdução da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o nosso versículo-chave, nós vamos trabalhar esta carta, mas o nosso versículo-chave, que resume esta condição da segunda carta, é Paulo falando a Timóteo: anuncie a mensagem de Deus. Capítulo 4, versículo 2. Esteja sempre pronto para anunciá-la, quer seja oportuno ou não. Corrija, repreenda e aconselhe, ensinando com bastante paciência. É interessante esse tom de voz de Paulo a Timóteo. Repreende, aconselhe. Não é apenas, vai lá, grita com todo mundo, põe ordem na casa, faça todo mundo trabalhar. Não era esse tipo de tonalidade que Paulo dava ao tratamento às igrejas. Lembrando, até o tempo de hoje, o cuidado pastoral, meu irmão, minha irmã, meu amado, meu querido, mas repreenda e aconselhe. Ou seja, viver no caminho de Deus não é um caminho de indisciplina, mas é um caminho onde há decência e ordem, segundo as próprias palavras de Paulo, decência e ordem. Ensine com bastante paciência. E para ensinar precisa paciência, porque é necessário repetir, 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 até que o aluno aprenda, e isso só com amor e paciência no coração. Esse era o tom da conversa de Paulo com Timóteo, nós vamos ver ao longo desta segunda epístola. A visão panorâmica é Paulo se coloca como discipulador a seu discípulo Timóteo. E aí eu vou citar alguns versículos que provam este pensamento de Paulo em relação a Timóteo. O versículo diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então, a fé sem fingimento. Então já vinha de família. Timóteo já tinha nascido num lar que era temente a Deus, num lar que cuidava a sua mãe, a sua avó, educaram Timóteo no caminho do Senhor. E quando chegou Paulo então veio formando. Na primeira carta nós vimos uma tonalidade bem de Paulo formando o seminarista Timóteo. Um jovem sendo formado nas doutrinas, sendo formado no ensino, sendo formado na palavra de Deus para vir a ser supervisor das igrejas da época. Nesta carta Paulo já está passando o seu legado. Olha, eu vou ficar, eu vou embora, daqui a pouco eu não estou mais em cena. Timóteo, é você que vai fazer isso. Esse versículo é 2 Timóteo 1,5, você pode ler aí em casa, querido irmão. Esse versículo também, 2 Timóteo 1,6, o seguinte: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então é uma ligação espiritual de Paulo com Timóteo. Não é uma ligação simplesmente de amizade, não é uma ligação simplesmente de obrigação de igreja, não é uma ligação até, vamos dizer, política, ou por serem do mesmo país, da mesma língua. Não é uma ligação nestes termos, mas é uma ligação espiritual. Paulo, com a sua autoridade de apóstolo, impõe a mão em Timóteo e lança sobre ele a responsabilidade do evangelho, a responsabilidade do apostolado.
Reavive esse dom, Timóteo. Talvez Timóteo estivesse triste, talvez Timóteo estivesse acabrunhado, porque Paulo está se despedindo, não estou gostando dessa história. Mas Paulo fala assim, não, reavive o dom, fique firme no Senhor. A visão de Paulo era a igreja, a visão de Paulo era o evangelho, a visão de Paulo era o crescimento do evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo conhecido daquela época. E não era uma visão particular, coitado de mim, eu estou sofrendo, Timóteo, cuidado com você, você vai sofrer. Não era esse tipo de visão, mas era uma visão de sair de si mesmo e ir em encontro àquele que precisa conhecer a Jesus. Outro versículo importante, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Versículo 7. Não nos deu o espírito de covardia. Para anunciar o evangelho, você vai ser lançado aí no mundo e vai percorrer o mundo nas igrejas que já existem e quem sabe levantando outras igrejas. Não pode ter espírito de covardia, mas tem que ter espírito de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, falava Paulo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse pensamento de Paulo, ele sempre me encantou. Ele cita isso, paralelos a esse, em outras cartas que ele escreveu. Primeiro, participe do sofrimento a favor do Evangelho. Quer dizer, ele estava falando, olha, a vida de evangelista não é uma vida de sombra e água fresca. É uma vida onde você vai sofrer. Mas não é uma vida de alto flagelo. É um sofrimento segundo o poder de Deus. Ou seja, você está empoderado por Deus para anunciar o Evangelho. Muitas pessoas não vão aceitar. Muitos interesses políticos não vão gostar. Você vai bater de frente com muita gente. Mas isso não interessa. Timóteo, fique firme. Participe comigo desse sofrimento. Ou seja, participar não somente no sentido de ter pena das pessoas, compaixão das pessoas e daqueles que sofrem, mas estar pronto a sofrer como e do mesmo modo daqueles que sofrem. Então tem o sofredor pela sua vida de pecado, tem o sofredor que está num lar de violência, tem o sofredor que está passando fome. Você tem que sofrer e sentir o que é passar fome, sentir o que é um lar violento, sentir o que é uma mãe sem um pai presente, sentir o que é um pai sem uma mãe responsável. Você tem que sentir isso no coração, aí você pode evangelizar, porque simplesmente se você for levar uma palavra, essa palavra vai ser vazia, você não viveu essa palavra. Viva aquilo que você está falando. Esta é a tônica de Paulo a Timóteo nessa carta. E ainda também Paulo, no capítulo 1 ainda, estamos fazendo uma visão do capítulo 1, irmãos. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Esse é um ponto fundamental da vida evangélica hoje em dia. Muitas pessoas não sabem dizer, escuta, se você for arguído por colegas, amigos, vizinhos, parentes inconversos, o que Jesus significa para você? Não sei, a gente canta coisas bonitas lá na igreja, não sei, o que Deus fez? Deus amou o mundo, tal. Paulo é esperto, Paulo é inteligente, Paulo é sábio ao transferir o seu bastão para o jovem Timóteo, agora o maduro Timóteo, já o adulto Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é chave para você dar autoridade naquilo que você fala. Antes de falar, eu sei o que eu estou falando, eu vivo o que eu estou falando, mora dentro do meu coração aquilo que eu estou falando. Por meio do Espírito Santo que habita em nós,
guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Guarde essa verdade, esse bom tesouro no seu coração. Você vai precisar dele em vários momentos da sua vida, voltar e perguntar a si mesmo: é isso mesmo? É isso mesmo, meu Deus? E está o tesouro guardado no seu coração e a palavra de Deus, através do Espírito, confirmando: é isso, vai em frente, você está fazendo a minha vontade. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Essa parte é dura, né? Paulo, com todo o seu esforço, Paulo que sofreu o apedrejamento, que lhe deu a sua vida a favor do Evangelho, ele nesse momento já final de vida, ele tem que falar isso para Timóteo: Timóteo, crê em Jesus, saiba que Jesus é o nosso Salvador, tenha isso no coração, porque pessoas vão te abandonar. Pessoas vão te abandonar. Você vai sentir o abandono como eu estou sentindo agora. Aqui na prisão, poucos têm me visitado, poucos têm vindo falar comigo. E aí Paulo mostra o seu lado humano, o seu lado simples, o seu lado também de que precisa de afeto. E isso ele está ensinando a Timóteo. Não vá dar uma de super-homem. Vá sabendo que você é frágil também. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Certamente aqueles que ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo, quando ele foi preso, foi uma frustração grande. Ele veio aqui, falou coisas lindas, agora ele está lá na masmorra, está lá no subterrâneo do palácio. Você conheceu Paulo? Não conheci Paulo, não sei, ele falava coisas bonitas e agora está lá ele preso. Mas Onesíforo, um outro convertido no ministério de Paulo, também parecido com Timóteo, e era mais velho do que Timóteo. Então Paulo fala: conversa com Onesíforo, ele muitas vezes me deu ânimo. Onesíforo deu ânimo a Paulo. Então agora é um ponto crucial aqui que Paulo está falando: não fique sozinho no seu ministério, não fique sozinho na sua fé, compartilhe a sua fé com outros. Existem outros do seu lado que são também fiéis à palavra, existem pessoas à sua volta que também estão lutando pelo Evangelho. Olha só o caso de Onesíforo: nunca se envergonhou das minhas algemas. E agora então nós partimos para um ponto, uma segunda parte desta epístola, que são uma certa linha de tempo. Paulo não é muito preciso quando ele escreve para Timóteo, ele não é muito preciso em contabilizar o tempo. Mas uma coisa, os estudantes da Bíblia e de arqueologia, eles são de acordo. Esta foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu várias cartas e para Timóteo escreveu duas. A primeira quando Timóteo era um pouco mais jovem e agora essa segunda quando Timóteo é adulto, maduro. E nesse momento agora é a última carta. Depois dessa, Paulo não escreveu mais. Timóteo provavelmente converteu-se no início do ministério de Paulo na região da Galácia. Ele é da cidade de Listra. Se vocês lembram para trás em Atos, quando fala das viagens de Paulo, uma viagem ele falou: e Paulo percorreu Listra, Derbe, Icônio, regiões da Galácia. E de lá, numa dessas viagens, então, Timóteo se converte através do ministério de Paulo. Paulo fundou igrejas nestas cidades, Listra, Derbe e Icônio. Paulo dedica-se, então, passo seguinte, a disciplinar, a discipular, a ensinar, a formar
o futuro pastor Timóteo. Dedica sua primeira epístola como se escrevesse uma apostila. Timóteo é enviado à igreja de Éfeso, um grande desafio para o jovem pastor, pois Éfeso era uma cidade tremendamente idólatra. A deusa Diana. Foi muito difícil, Paulo chegou em Éfeso para pregar o evangelho e existia uma festa grande à deusa Diana. E ele teve várias dificuldades, teve que fugir da cidade, voltar de novo, porque a grande deusa Diana estava sendo idolatrada e ele precisou tomar cuidado. E nessa dificuldade de Éfeso, que veio a ser uma igreja muito forte, podemos ver depois pela carta aos Efésios, Paulo coloca Timóteo lá como pastor da igreja de Éfeso. Próximo passo, Paulo, depois de enfrentar autoridades romanas, defendendo a sua posição, vocês estão lembrados na história de Paulo. Paulo foi a várias etapas de julgamento, foi preso primeiro pelas autoridades judaicas, depois as autoridades judaicas o entregaram na mão dos romanos. Os romanos tentaram falar com ele, levaram para Herodes. Herodes, ele apelou a César, ele foi para Roma. Então, ele sempre defendeu: sou judeu, sou evangelista e não sou subversivo. Em outras palavras, porque ele falava: eu não desrespeito as autoridades, eu não desrespeito o país, eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, neste momento, o imperador Nero, o mais terrível, sanguinário e louco imperador de Roma. Existem livros que contam a história de Nero e as atrocidades que ele cometeu. Ele crucificou cristãos na entrada de Roma, cortava a cabeça dos cristãos e foi terrível, uma fase de perseguição à igreja, uma das fases mais difíceis. E nesse momento, Paulo vai lá e aí Nero, pela sua grande maldade, coloca ele na masmorra. E ao ver a situação em que se encontra e ouvindo sobre a execução sumária que outros apóstolos, Paulo percebe pelo Espírito que é chegada a sua hora. Aí ele convoca então Timóteo para passar o bastão de apóstolo. Então lá da cidadezinha de Listra, na Galácia, descendo e vindo até Roma, encontrar-se com Paulo, uma grande viagem que ele fez para vir até Paulo e aí ser formado e aí receber a incumbência, a responsabilidade de suceder Paulo. A Bíblia não é clara assim falando da sucessão, mas a segunda carta de Timóteo é muito clara que Paulo está dando o bastão para Timóteo. E aí então nós entramos nesta parte da epístola, então, que descreve, vários versículos descrevem claramente isso que eu estou falando, essa tese de passada do bastão para Timóteo, o legado de Paulo a Timóteo. E aqui eu fiz um diagrama, os irmãos podem acompanhar claramente, é um diagrama só didático. Mas Paulo usa figuras, ele escrevia suas cartas e para que as suas cartas ficassem bem claras e pudessem ser entendidas, ele usava muitas figuras, metáforas, figuras de linguagem. Então ele se refere ao cristão como soldado, como atleta, como lavrador, como obreiro, como servo útil, profissões e atividades que eram muito conhecidas na época. Então, se falasse soldado, sei, todo mundo via na rua soldado romano, então é como se fosse um soldado, sim, a mensagem ficava clara. É um atleta, eles já tinham jogos e competições naquela época, então todo mundo sabia que era um atleta. É um lavrador, eles dependiam da comida que era feita no campo. Obreiro, existiam todos os obreiros que trabalhavam todos os dias
é um servo útil. Todo mundo sabia o que era um servo útil. Então Paulo ele pega essas figuras e ele faz um paralelo com a vida cristã, alertando para Timóteo. Está vendo, Timóteo? Essas verdades são importantes para você na sua pregação. O soldado luta. E o soldado na luta, ele segue regras. Não é uma luta atabalhoada. O soldado segue regras na guerra. O atleta, ele tem que completar a sua corrida. Um atleta não pode chegar no meio e abandonar a competição. O atleta vai até o fim da corrida. E o atleta da palavra de Deus é aquele que é habilitado na palavra. O atleta treina. O atleta tem que ficar treinando meses e meses e meses até a sua competição. E se você vai pregar a palavra, você tem que ser habilitado na palavra, ler, experimentar e conhecer a palavra, para na hora que você for entregar, você não tenha dúvida. O lavrador, ele cultiva a fé. A fé não é uma coisa que está lá dentro e acabou, ela precisa ser cultivada, precisa ser provada, precisa crescer no nosso coração, precisa estar sempre em alta nas nossas conversas. Eu tenho fé, a minha fé salvadora em Cristo Jesus, foi ela que me levou a Jesus. Então a fé precisa ser cultivada, é como o lavrador, que o chão é duro, mas precisa ser arranhado, precisa ser com a enxada, aberto, precisa os torrões serem quebrados. É assim que você vai encontrar o pecador lá no mundo, o coração duro, e você vai precisar abrir o coração para que a palavra então seja pregada, a palavra entre no coração e dali possa gerar fruto para a vida eterna. O obreiro, o operário, para edificar o reino. O operário edifica uma casa, põe tijolo sobre tijolo, mas para fazer isso ele é equipado, ele tem a sua pá, ele tem a sua colher, ele tem o seu nível, o seu prumo, ele tem o carrinho de mão, ele tem todos os seus aparatos para conseguir trabalhar e edificar uma parede. Então você vai pregar, você precisa estar equipado. Eu preciso estar equipado. Eu preciso ter o meu equipamento do dia a dia, da pregação, o conhecimento da palavra de Deus, um folheto útil para passar, uma pequena mensagem. Hoje em dia, então, com o uso de WhatsApp, esse instrumento que foi inventado aí, que há pouco tempo não tínhamos, hoje tem. Então você manda mensagem para o mundo todo. É um equipamento que, em vez de ser simplesmente uma mensagem vazia, pode ser usado também para levar uma palavra de confiança, uma palavra de esperança para quem você conhece e para quem você está tendo cuidado, né? Servo útil. O servo útil é aquele que trabalha para salvar o outro. O servo já é salvo, ele não precisa mais de salvação. Se você é servo de Jesus, você já é salvo. Então, o servo útil é aquele que trabalha para alcançar o outro, para que o outro se salve. E esse é útil para a obra. Às vezes as pessoas estão procurando participar da obra de Deus em tarefas ultra complicadas e difíceis e complexas. Não é essa tarefa que está sendo pedida para nós. Para nós está sendo pedida uma tarefa simples de ser útil na obra para salvar o outro. E esse é o trabalho de servo. E agora então nós entramos numa parte de alguns versículos importantes que dão base a essas verdades que eu tenho repetido aqui. Paulo fala para Timóteo ali no capítulo 2, versículos 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis
idôneos para instruir a outros. Esse versículo tem um poder muito grande no crescimento da igreja, no seu crescimento, no meu crescimento. Olha como apenas no versículo Paulo faz um giro de atividades. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é a base. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, então não foi nada, não foi fofoca, não foi nada, uma grande verdade que todas as testemunhas sabem. Transmite a homens fiéis. Por que homens fiéis? Porque eles vão instruir a outros, não vai ficar só para ele. Esse é o segredo do crescimento do evangelho, do discipulado. Você discipula um para que esse um discipule o outro. Então não existe um clubinho fechado de cristãos. Não existe alguma coisa que é própria só daquele grupinho de meia dúzia de 3 ou 4. Mas é uma verdade que está baseada em Cristo Jesus, que vai entrar no meu coração, vai entrar no coração daquele que eu evangelizo, e aquele que eu evangelizo vai fazer passar no coração do outro. E assim isso vai se multiplicando grandemente, e o amor de Cristo vai sendo revelado ao mundo. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele começou falando isso. Ele volta a falar: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Não se envolva em detalhes da vida, porque nós temos que agradar a Deus e não os detalhes da vida. Fiel é a palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vimos agora há pouco naquele resumo que eu havia aprendido estas verdades. Manejar bem a palavra da verdade. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Muito interessante esse versículo, fundamental na nossa vida cristã. Quanto tempo já vivemos aqui na nossa Igreja Batista do Povo, igreja local, e várias vezes em conselho, todos os irmãos reunidos, conversando o que é melhor para o ano que vem, o que é melhor para o fim do ano, o que é melhor para o mês que vem, mas sempre evitando discussões insensatas, absurdas, que só provocam brigas. E tem gente que entra num lugar e levanta uma questão, ele não está pouco interessado naquela questão, o resultado daquela questão para ele não diz nada, mas ele quer simplesmente provocar desordem. Você já viu gente assim? Eu já vi. E eu acho que eu já fui algumas vezes assim. Eu já entrei em algumas discussões só para discutir. No final das contas, Deus não foi engrandecido, Jesus não foi glorificado, a solução não foi dada, mas a pessoa tem o prazer de discutir, de criar confusão. Paulo falou: cuidado com isso, Timóteo. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque isso é muito próprio do jovem. Às vezes o jovem está exaltado, quer fazer as coisas rápidas e às vezes isso acontece mesmo. Mas ele adverte a igreja de hoje como ele advertiu a Timóteo. Não vamos ficar em discussões insensatas, vamos ficar com o coração puro e vamos seguir o trabalho e a visão que Jesus Cristo nos oferece. E por fim, então, Paulo passa a falar dos últimos dias para Timóteo. Olha, Timóteo, eu estou falando tudo isso, estou me despedindo, estou passando o bastão para você, estou passando o meu legado para você, tudo aquilo que a gente fez junto, muitas coisas eles fizeram juntos.
Mas agora tem algumas coisas que você também vai viver. Eu talvez não vou ver, mas você vai ver. Os acontecimentos dos últimos dias. Aí então já é uma linguagem quase que profética. Apesar de ser um conselho de uma pessoa tremendamente experiente, às vezes a gente confunde experiência e conclusão de uma experiência como profecia. As pessoas mais velhas já viveram tanto que tem vários acontecimentos que permitem ela dizer, olha, se tudo for nesse caminho, vai acontecer isso. Isso é experiência. Profecia é uma palavra que Deus dá e fala, alerta aquela turma que eles estão fazendo errado, aquilo não me agrada e o mal lhe sobrevirá. Isso já tem um outro tipo de afirmação e de conselho. Paulo agora fala algumas coisas nesse sentido, ou da experiência ou da profecia. Paulo, diante da maldade, se aproxima e encoraja Timóteo a manter-se íntegro. Essa palavra ele repete algumas vezes na sua carta. Em outras cartas também, Paulo gostava dessa palavra integridade. Integridade, não há conflito do seu pensamento com aquilo que você realiza. Não há conflito das suas ações com os seus ideais. É uma pessoa íntegra, falou uma coisa, pensou uma coisa, executou aquela coisa, tudo isso está harmônico. Mas a gente vê muita gente sem integridade no mundo. Vive fazendo coisa errada e depois num outro lugar mais reservado fica falando de coisas ideais. Aí você fala, você não é íntegro. Você falou uma coisa toda bonita aqui e lá fora você fez o contrário. Você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Que lista, não, queridos irmãos? Que lista! Meu Jesus! Mas Paulo era obrigado a falar isso, porque o Evangelho sempre foi o Evangelho da vida real, nunca foi o Evangelho da vida imaginária. Paulo tinha que enfrentar essas coisas. Esta lista, depois você leia de novo e veja o que está acontecendo hoje. Ele estava falando há 2000 anos para Timóteo, mas os seres humanos serão egoístas. Eu acho que 70% dos problemas de hoje se resolveriam só se acabasse o egoísmo. Avarentos, orgulhosos. Que lista, meu Deus do céu! Só o poder mesmo, poder de Deus, para fazer essa lista ser apagada. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos. Ele está falando o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, não é que ele está se vangloriando, não. Ele está falando exatamente todo esse sofrimento que você sabe que eu sofri, nesse sentido. É meu porque eu sofri. É meu porque eu estava ali perseverando. Eu estava lutando contra essas coisas. Por isso que ele fala meu. Os meus sofrimentos aos quais tive que enfrentar. Aí é a palavra-chave. Ele teve que enfrentar tudo isso. Ele não está se vangloriando de ter sofrido. Ele está dizendo que ele teve que enfrentar o sofrimento pelo amor do Evangelho, e aí ele conclui: porém o Senhor me livrou de todas elas. Então, aquela lista terrível, ele teve que enfrentar, e o Senhor deu livramento.
Entende, meus irmãos? Hoje em dia, essa palavra é muito atual, porque as pessoas têm problemas e elas não enfrentam os problemas. E como Paulo falou no começo também, não enfrente sozinho, enfrente com o outro, em oração, com o seu pastor, com o seu irmão amado na igreja. Você tem companhia para enfrentar essas coisas, mas enfrente, você não pode fugir. Vai ter sofrimento? Vai, esse enfrentamento já é um grande sofrimento. Mas o Senhor nos livra de todas, porque caso contrário, se você não enfrentar, você será um perdedor. Aí ele fala mais suavemente: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que conclusão linda, né? Permanece naquilo que você aprendeu. Eu tive um grande amigo meu, um grande pregador, que ele falou isso para mim. Eu fui reclamar para ele de alguns problemas, e isso já faz bastante tempo, meus irmãos. E ele falou: Daniel, você está acreditando nos problemas ou você está acreditando no poder salvador de Jesus? Depende da sua posição. Se você acreditar nos seus problemas, eles sempre vão te perseguir. Agora, se você acreditar no poder de Jesus, então você vai dia a dia vencer os problemas que vierem a você. Então permaneça no seu ensino. Você foi ensinado a conhecer a Jesus, foi ensinado segundo a palavra de Deus, foi ensinado no caminho do Senhor. Permaneça aí, porque os problemas, eles vão ser resolvidos pela graça de Deus. E esta palavra, ela fez efeito na minha vida toda, ainda faz hoje. E não é por coincidência que essa palavra está aqui na segunda epístola a Timóteo, porque a palavra de Deus é rica e eficaz e é capaz de nos abençoar também. E finalmente, Paulo profetiza sobre Timóteo, sobre a continuidade do Evangelho e se despede. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Sabe essas pessoas que você vai querer falar com elas, a pessoa está no erro e você quer ajudar, você está demonstrando amor e quer ajudar, e ela fala assim: não quero saber, não fala comigo não fala comigo não fala comigo. A gente encontra gente assim, e Paulo estava avisando para ele: seja sempre um pregador da palavra, seja oportuno ou não, porque se você for esperar uma oportunidade, você nunca vai achar, ninguém vai querer ouvir, vai sempre coçar e fechar e coçar o ouvido. Então, na oportunidade, fora da oportunidade, fala de Jesus. E aí eu lembro também de uma ilustração muito interessante, né? Uma pessoa foi convidada para assistir um culto. Ele: não, eu não quero saber nada de Jesus, eu não quero saber nada. Não, mas vamos lá, você assiste, você vai ver uma mensagem, depois você toma a decisão que quiser. Não, então eu só vou numa condição. Qual? Eu vou fechar os meus ouvidos. Ah, pode fechar o ouvido. E aquela pessoa, isso é uma história verdadeira, não é simplesmente ilustração. Eu conheci a pessoa que estava evangelizando essa pessoa, isso há 60 anos atrás. Então ela levou aquela pessoa ao culto. E ele entrou assim mesmo. Entrou com os 2 dedos no ouvido, fechou o ouvido e ficou lá,
no banco da igreja cheia, o culto rolando, bonito, louvor e testemunho e oração. Aí começou uma mosca voar na cabeça daquela pessoa, a mosca voando, e aí uma hora ele não aguentou mais, ele chegou e fez assim, para matar a mosca. Quando ele fez assim para matar a mosca, o pastor estava falando exatamente, só Jesus Cristo salva. E aí ele botou a mão no ouvido de novo, mas aí aquela palavra já tinha entrado, e ele ficou com aquela palavra no coração, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Essa oportunidade, a tempo e fora de tempo, prega, porque a palavra vai entrar no coração daquele que precisa ser salvo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Essa é a despedida de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Palavras conclusivas. Paulo já está se despedindo. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele já está olhando a glória nos céus. Paulo está se despedindo e já está vendo, sendo recebido no reino celestial com glória por Cristo Jesus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Desde agora está guardada a coroa da justiça. O Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Essa é a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta a um Timóteo maduro, que está sendo agora incumbido de tomar e suceder Paulo. E Paulo está se despedindo porque sabe que o seu tempo acabou. Mas ele em nenhum momento deixou de glorificar a Deus, nenhum momento deixou de apontar o céu, nenhum momento deixou de apontar a verdade para Timóteo. E por isso que o Evangelho progrediu, por isso que o trabalho de Deus avançou. Vamos orar, irmãos, terminando este momento de estudo da Palavra de Deus. E um segredo muito grande que eu dou, leia a carta a 2 Timóteo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora, com a facilidade do celular, eu tenho a Bíblia aqui, e eu tenho fone de ouvido, e às vezes eu estou viajando e eu coloco a leitura da Palavra de Deus e eu vou ouvindo o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo livro, e isso edifica o nosso coração. Oremos. Senhor Jesus amado, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos foi trazida, Senhor, deixada como legado pelo Teu apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, pela vida de Timóteo. Obrigado pelo testemunho desses pioneiros, Senhor, desses heróis da fé. Inspira nosso coração, Senhor, a também sermos fiéis à Tua Palavra, à Tua vontade, ao Teu reino. Abençoe cada um que está ouvindo esta palavra neste momento, Senhor, pelo Teu Espírito. Abençoe a casa de cada um. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus.
Até logo, queridos irmãos.